Olá, muito bem-vindos! Você já imaginou na sua vida que seu pai ou sua mãe necessitasse de um acompanhamento permanente que você não conseguisse prestar em casa e você e seus irmãos necessitassem que seus pais fossem enviados e acolhidos numa instituição de longa permanência, um asilo ou uma clínica geriátrica? Apesar de todos os tabus e julgamentos da sociedade, essa é uma situação que pode vir a acontecer, mas isso não necessariamente significa abandono e nós devemos compreender a situação de cada família. Porém, não é essa a realidade de muitos idosos que se encontram acolhidos em instituições de longa permanência no Brasil. E por isso está sendo discutido o marco regulatório das relações e deveres dos filhos para com os pais idosos. E é sobre esse tema que nós vamos falar essa semana, que foi o resultado da nossa enquete lá na comunidade da Advogado do Idoso. Solta a vinheta. Apesar de todos os tabus, nós sabemos que em alguns casos é absolutamente necessário que o idoso seja de fato levado para uma instituição que lhe dê os cuidados necessários. Em outras situações, a família, por não ter condições de prestar esse apoio, deve de fato levar o seu idoso para uma clínica. No entanto, essa não é a realidade de muitos idosos que estão hoje abandonados em asilos em todo o Brasil. E é por isso que está sendo discutido o marco legal dos deveres dos filhos para com os pais idosos. Muitas pessoas se referem a levar o pai ou a mãe para o asilo como uma situação de abandono e que nunca fariam isso com o seu familiar. Mas quando que o abandono realmente acontece? Esse abandono pode ser financeiro, emocional e até mesmo total, porque nós conhecemos muitos casos de pessoas que levam seus familiares para asilos com o intuito de que eles recebam os cuidados necessários, porém, passa-se um tempo e esse familiar não visita mais, não atende os chamados da instituição para acompanhar em consultas médicas, não busca informações e até mesmo não paga as mensalidades, mesmo estando na posse dos recursos desse idoso. Nós já falamos em alguns vídeos no nosso Instagram, se você ainda não nos segue lá, é @giselefelicio.tv. Lá nós publicamos conteúdos diários e vídeos que você vai se interessar. Então, depois de você assistir esse vídeo, já vai lá no Instagram e já começa a nos seguir. A Constituição fala que é dever dos filhos ampararem os pais na velhice, enfermidade ou carência. Isso, então, não é uma novidade. Não é esta lei, que é o marco legal que está sendo discutido, que está estabelecendo os deveres dos filhos para com os pais. E sim, é uma lei que vai estabelecer algumas outras diretrizes e também penalidades expressas a respeito disso, além de estabelecer onde que o governo passa a atuar quando a família não está prestando assistência. Também está na Constituição que o Estado, a sociedade, além da família, deve amparar o idoso e prestar-lhe assistência. E o marco legal traz aqui, nós vamos falar pontualmente como é que está sendo colocado isso. Se você é novo por aqui e ainda não conhece o canal da Advogado do Idoso, depois desse vídeo, já vai lá no nosso perfil e clica em se inscrever no canal, ativa o sininho para saber de todas as atualizações que nós postamos diariamente aqui, seja nos shorts ou na nossa comunidade, e no nosso vídeo semanal, que nós falamos mais amplamente sobre assuntos do direito do idoso que vão te interessar. Essa nova lei estabelece o seguinte, vou ler aqui para vocês e vou colocar no card para que vocês acompanhem também. Filhos com 18 anos ou mais, o Estado e a sociedade, de forma conjunta e solidária, têm o dever de prover os meios necessários para a subsistência, a saúde, a segurança, o bem-estar físico e emocional das pessoas idosas. E mais, tudo isso com a finalidade de defender a dignidade e o bem-estar da pessoa idosa e garantir o seu direito à vida. Dentre esses deveres, temos, nós vamos aqui acompanhar com vocês, providenciar alimentação adequada e cuidados de saúde, assegurar acesso a moradia segura e adequada, garantir acompanhamento médico regular e acesso a medicamentos necessários. E mais, promover a participação da pessoa idosa na vida comunitária, garantir seu direito à educação, cultura, esporte e lazer e proteger a pessoa idosa contra qualquer forma de violência, abuso, negligência ou exploração. E os filhos maiores de idade que não possuírem meios para as necessidades do idoso terão de solicitar apoio nas unidades de atendimento do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, ou o Sistema Único de Saúde, o SUS. Então, aquele familiar
que sabe que o seu idoso necessita de cuidados especiais, ele não tem condições de prover, é uma pessoa assalariada, não tem quem deixar os filhos, não consegue trazer o idoso para os cuidados que ele necessita, tem que fazer uso e acessar o serviço de assistência social, o CRAS, o CREAS da sua cidade ou bairro, e também o posto de saúde, e solicitar o atendimento, seja uma vaga em instituição de acolhimento, seja atendimento domiciliar. É dever do Estado quando a família não consegue prover, mas a família não tem que realmente ser uma situação onde a família não pode, não consegue, não aquela situação onde a família não deseja cuidar do seu idoso. E os serviços do SUAS, né, que é o Sistema Único de Assistência Social, e do SUS, deverão fazer a busca ativa das famílias com pessoas idosas que estejam em situação de vulnerabilidade social. Então, fica expresso que quando a família está sendo negligente, é dever do Estado buscar essa família ativamente para que imponha que ela cumpra os seus deveres para com o idoso, que é uma situação que hoje nós vemos que não ocorre. Muitas vezes, mesmo que o idoso receba esse atendimento, a família não é buscada, a família não é procurada e não há nenhuma imposição de pena para essa família que negligencia o idoso. Isso é uma situação muito grave e tem que acabar. E se tu quer te aprofundar mais sobre direito do idoso, além de seguir o nosso perfil lá no Instagram, nós vamos deixar um card aqui sobre um vídeo que fala sobre curatela, que é um tema muito importante e está intimamente ligado com a situação da prestação dos cuidados do idoso em vulnerabilidade. Então, depois desse vídeo, vai lá e assiste esse outro, tu vai certamente aproveitar muito esse conteúdo. E o mais importante no marco regulatório dos deveres dos filhos para com os pais idosos, eu vou ler aqui para você, que está aí no card. O descumprimento das obrigações gerará sanções administrativas, civis e penais. Então, multas, sanções civis e penas. Então, haverá, de fato, penalidades que muitas vezes já são até previstas no Estatuto do Idoso, mas que não estão sendo efetivamente aplicadas. A responsabilidade filial será considerada irrenunciável e intransferível, perdurando enquanto subsistir a necessidade de cuidados à pessoa idosa. Então, se você tem um familiar que está passando por situação de vulnerabilidade e a família não o está acolhendo, ou pior, tem uma pessoa que você sabe que foi acolhido num asilo e a família não presta os cuidados e você sabe, inclusive, que não está atendendo às necessidades financeiras e está na posse dos bens e dos cartões de benefício dessa pessoa, compartilha com ela esse vídeo, porque é importante saber, primeiro, das obrigações efetivas que os filhos têm para com os pais idosos, e 2, saber que essa situação não vai ficar isenta de pena. É necessário que você se conscientize que os idosos necessitam dos cuidados e enquanto têm as suas próprias condições financeiras, essas suas necessidades têm que ser providas. Então, se o filho tem acesso a esses benefícios e são responsáveis por esse idoso ou idosa, devem prover as necessidades dessa pessoa no limite de suas próprias forças. Ou seja, se a pessoa recebe o benefício de um salário mínimo e ela necessita, por exemplo, de medicações que são possíveis comprar com esse benefício, ela não pode ficar sem esse tipo de medicação. Se ela tem possibilidade de obter essa medicação na rede pública e esse familiar não vai atrás e não busca esses medicamentos, nos parece que existe um caso clássico de negligência. Então, compartilhe esse conteúdo com quem pode se interessar e até o nosso próximo vídeo, na semana que vem, onde nós vamos voltar a falar sobre o tema da aposentadoria da dona de casa, que é o tema que ficou em segundo lugar na nossa enquete lá na comunidade da Advogado do Idoso.